O podcast Mundo Ryan é um oferecimento Grube. O Grube é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste brasileiro. Na Grube, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grube traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grube. Bom, pessoal, hoje o podcast está muito metido à besta. Eu tô numa... O que é isso, Flávia? Isso é uma rampa de vista, para você ter uma vista bonita mirante da cidade. É isso, é um mirante. Isso aqui é um mirante na praia de Antibes, na Riviera Francesa. A gente está olhando para lá é Nice, Mônaco. Para cá é o quê? Para lá é o Cap d'Antibes. Cap d'Antibes. O Cabo d'Antibes, né? E tem uns 40 iates aqui de bobeira na praia. De longe, esse é o lugar, esse é o ambiente mais interessante da história desse podcast. E eu vim entrevistar uma pessoa interessante pra caramba. O nome dela é Flávia Wilman. Fala seu nome. Wilman. Flávia Wilman. E apesar do nome de burguesa do Leblon, ela veio da Vila Valqueire. Vila Valqueire. Isso aí. Vila Valqueire é um bairro de classe média lá do Rio de Janeiro, que tem um espaço muito grande no meu coração, porque eu estudei lá quando eu tinha meus 11 anos. Flávia, o que você faz aqui? Então vamos lá, eu vou começar bem, literalmente do comecinho. Eu nasci em Niterói, né? Acho que eu preciso explicar um pouquinho da minha história desde pequena para justificar para vocês por que eu vim parar aqui na Riviera Francesa. Na Riviera Francesa. Eu falo Riviera Francesa porque é bonito. É muito mais chique do que dizer Nice. Exatamente. Beleza, você é do Rio de Janeiro, nasceu em Niterói. Eu nasci em Niterói, morei em Niterói até os meus 8, 9 anos. E aí depois eu fui morar em Vila Valqueire. E aí eu morei a boa parte da minha vida lá em Vila Valqueire, né? Praticamente cresci lá. Só que... Pentágono, não? Não cheguei a fazer Pentágono. Na época eu fazia Santa Mônica. Fazia Santa Mônica, né? Que aí também era... Sabe que o Ronaldo Fenômeno estudou no Santa Mônica? Sei. Tinha gente que conhecia ele lá. No meu condomínio, Bento Ribeiro, Valqueira, tudo por ali, né? Tudo meio perto, assim. Madureira. Tudo perto ali. É tudo pertinho. Caramba, que legal. Daí, beleza. Tu sempre tinha o sonho de conhecer o mundo. Como é que era isso na tua cabeça? Isso, eu sempre tive o sonho de morar fora, assim. Eu acho que foi muito influenciado porque eu tinha uma amiga na época, quando a gente era pequena, que a mãe dela morava no exterior. E aí isso a gente se conhecia desde que eu tinha, mais ou menos uns 9 anos. E aí a gente sempre via as histórias da mãe dela, as fotos e tal, e a gente sempre falava que queria muito morar fora. Então desde pequenininha eu sempre falava isso pros meus pais, eu gostava muito de Spice Girls na época. Qual era Spice pra você? Era a... Todo mundo tem Spice, a Porsche Spice. A Mel C, que era esportiva. Sporty Spice, você era Mel C. Genial. Sporty Spice. Exatamente. If you wanna be my lover. Cara, você tá largando sua idade aí, hein, cara. Eu tô, né? Você gosta de Spice Girls. É isso, adorava, gente. Tem uma galera aqui que tá escutando isso que não era nem nascida quando as Spice Girls lançaram Oh, you wanna be my lover. Tô entregando a minha idade, que é a mesma que a sua, mas tá Exatamente. bom. Exatamente. Vamos lá. Então, continuando essa história do meu sonho. Então, eu sempre falava que eu queria morar no exterior desde pequena, assim, sempre me interessei muito por outras culturas e tal. E aí cada vez eu falava um lugar. Eu queria morar em Londres por causa das Spice Girls, depois na Itália, enfim. Meus pais já eram até preparados psicologicamente para isso. Mas financeiramente eles não estavam preparados para te mandar para fora? Não, financeiramente meus pais não estavam preparados. Na época, assim, não era de uma família pobre, né? Não vou falar isso, mas não era, não tinha esse tipo de acesso à viagem no exterior, enfim. Então, as coisas melhoraram depois, né? Depois da minha adolescência, mas naquela época eu, de fato, não podia, não tinha acesso a isso. Tipo, ir para o intercâmbio? Não, e era meio que meu sonho, assim, eu queria muito estudar no exterior, e eu passei a gostar muito de aprender outros idiomas também, eu passei a amar aprender outros idiomas, e aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer um cursinho de inglês também. Certo. Que foi com bolsa, aliás. Pô, que legal. Que foi com bolsa, porque na época no Santa Mônica, quando você estudava lá,
quando eu tinha 11 anos, eles começaram com um programa de bolsa. E aí, quem ganhasse 100% da bolsa ganhava um cursinho de inglês, porque eles tinham um núcleo do Wizard dentro de Santa Mônica. Minha prima fazia exatamente isso. Exato. Acho que eu sou a única pessoa no mundo que gosta de Wizard. O Wizard traduz muito, né? Eu não sei, eu tinha uma facilidade muito grande, eu gostava. Mas assim, é óbvio que a maior parte do inglês que eu aprendi foi fora do curso, mas isso me deu... Certo. Eu fiz curso de inglês quando eu tinha 11 e 12 anos só, os dois com bolsa. Tá. Então, e aí o resto eu fui Porque você era boa aluna na escola e nas outras matérias. Isso, é porque eu ganhei bolsa de 100% no Santa Mônica 2 anos seguidos. Que isso? Aí eu ganhei o cursinho. No primeiro ano eu ganhei 100% e no segundo ano eu ganhei 50% de bolsa no cursinho, porque era 100 na escola. E aí os meus pais viram que, eu queria estudar, e aí eles pagaram pra mim o restante, né? Fizeram esse esforço. Com certeza. E pagaram, o resto eu aprendi meio que... Tá ligado? Daí no ensino médio você queria fazer faculdade de quê? Tipo, qual era a tua cabeça? Queria morar fora, mas tipo, tu devia ter um plano B. Não posso morar fora, o que eu vou fazer da minha vida no ensino médio? Então, na verdade, eu não tinha muito ainda na cabeça o que eu queria fazer sobre faculdade, porque tanto que no fim das contas eu fiz administração, porque é uma coisa que engloba tudo. E muita coisa que eu gosto... Não sabe o que quer fazer da vida, faz administração. Exatamente. Quis fazer muita coisa na minha vida já, mudava de opinião direto, mas uma coisa nunca saiu da minha cabeça, que foi fazer o intercâmbio, morar fora. E aí eu queria muito ter dinheiro para isso, né? E tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu pedi para minha mãe, falei, e aí criei um currículo quando eu tinha 17 anos. 17 anos? Porque eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter dinheiro. Naquela época era... Dinheiro para maquiagem, para sair pra night, pra tudo. Pra roupa da... Qual era a marca boa? Roxy? Não, qual era a marca boa? Acho que era Roxy na época, não lembro. Osklen. Roupa da Osklen, isso. Que era só, tipo... Você comprava só em datas especiais, né? Ocasiões especiais, assim. Eu sempre dei muito valor a dinheiro e, enfim, meus pais não podiam pagar pra mim um intercâmbio e aí eu sempre falei que eu vou correr atrás, vou correr atrás, é isso. E eu sempre fui... Meus pais me ensinaram a correr muito atrás, porque acho que a gente até conversou sobre isso antes, mas quando eles iam me dar dinheiro, quando eu era menor, assim, eu pedia dinheiro para eles para fazer alguma coisa, a minha mãe sempre falava, mas você tem que fazer isso, tem que, sei lá, vai aprender a fazer minha unha. Meu pai falava, vai lavar meu carro, e aí eles me davam o dinheiro para eu... Em troca do seu trabalho. Em troca do meu trabalho. E foi bom, porque isso acabou me fazendo valorizar muito. E aí é engraçado porque mesmo quando os meus pais, a situação melhorou, porque tinha épocas, né, assim, aí quando a situação melhorou, todas as vezes que anteriormente a isso eu ganhava um presente, que presente lá em casa era só no Natal e aniversário. Isso, aniversário, Dia das Crianças não tinha? Não, Dia das Crianças também, porque eu era filha única e na época eu era a única neta, enfim, então também tinha, a família ajudava nesse sentido. Mas, e aí quando a situação do meu pai melhorou, ele continuava fazendo a mesma coisa que ele fazia quando a situação estava um pouco mais difícil. E ele sempre falava que a situação estava difícil, que eu não ia ganhar um presente, que ele ia ver se ele podia, mesmo quando a situação estava um pouco melhor. E aí, no fim das contas, eu acabava ganhando um presente e ficava super emocionada, porque eu achava que os meus pais faziam um sacrifício enorme para poder me dar isso. Então, isso me fez valorizar muito o dinheiro e querer trabalhar para poder ter meu dinheiro, para poder realizar as coisas. Entendi. E fazer o que eu não podia fazer antes. Então, se você tivesse uma filha de 16, 17 anos, você não daria mesada de mão beijada assim para ela? Ah, não. Provavelmente não. Assim. Sério mesmo? Sério mesmo. Provavelmente você repetiria esse mindset que seus pais implantaram em você? Sim, que fez muita diferença em mim. Eu dou muito valor ao dinheiro mesmo, assim. No começo foi o que eu até comentei antes com você, porque depois disso tudo aí, desse desenrolar todo, eu acabei sem querer indo trabalhar no mercado financeiro, né? Certo. E aí eu trabalhei por um tempinho. E aí é claro, né, que para você se adequar um pouco ao ambiente do mercado financeiro, etc., para você chegar ao mesmo nível da galera, você precisa investir em você mesmo, você precisa investir mais em educação, em roupa, enfim. Aí foi um tempo que eu acabei não intelectualidade, conseguindo... Você tem que ler livro para estar no nível, você tem que ir no restaurante dos caras. Exatamente. Vamos entrar mais nesse assunto depois, mas eu queria falar um pouco desse seu primeiro emprego. Tipo, 17 anos, você tirou um currículo da cartola, porque com 17 anos você não tinha experiência nenhuma. Eu falava inglês, né, na verdade, só porque naquela época eu tinha 17 anos, aí eu falei, vou tentar ser, sei lá,
vendedora de loja, recepcionista de alguma coisa, e eu falava inglês porque, apesar de eu ter feito só 2 anos de curso de inglês, eu gostava tanto que eu estudava sozinha em casa. Pegava letra de música? Pegava letra de música, e uma coisa que é engraçada que eu fazia também era, na época de bate-papo da UOL, eu lembro, tinha 13 anos isso. Eita! Eu entrava nos do exterior, eu procurava as páginas, ao invés de botar .com.br, eu botava .com.uk, .com só, e aí eu conseguia entrar nas páginas do exterior e conversar com as pessoas, simplesmente para conversar mesmo, assim, eu tinha 13 Sala de anos, bate-papo. era só para conversar, para poder aprender, e era legal porque tinha uma amiguinha que eu falava com ela todo dia, assim, tinha um menino que falava comigo todo dia também, porque acho que eles ficavam curiosos, né, com uma brasileira, tipo, há alguns anos atrás, né, não era tão fácil, a internet, assim, não era tão fácil a ponto de te dar o tanto de informação que você tem hoje em dia. Então as pessoas, elas eram curiosas, Porque você marcava uma hora, assim, um horário, e a pessoa tava lá na sala de bate-papo? Não, depois a gente trocou pelo MSN, super moderno. Ah, é verdade. Não, mas no início era sala de bate-papo, Era abertona. sala de bate-papo, mas aí depois a gente trocava, saía da sala de bate-papo e trocava, ou era, não lembro se era ICQ, MSN, e-mail na época que era, mas a gente conseguiu se falar depois. Eu lembro que eu tinha muito o MSN das pessoas também. Certo. Entendeu? Olha, pelo pouco que eu conheço da sua história, você parece ser a rainha das gambiarras. Para a galera que não tem grana para pegar um intercâmbio e meter o pé do país, o que você recomenda para aprender outra língua? O inglês, por exemplo. Eu acho que se você tem a vontade de sair do país para aprender, significa que você já tem o mais importante, que é a vontade. Ah, verdade, Então, que é o que eu tinha na época. Então, hoje em dia, ainda mais fácil fazer isso com a internet de escada. Triste, né? Nossa. Hoje em dia você tá acusando sua idade. Ah, não tem problema não. Se estiver ajudando a galera, não tem problema não. Hoje em dia você tem acesso a tudo que é informação, você pode conversar com as pessoas, você tem vários aplicativos para você tentar aprender isso de graça. Eu acho que vai Duolingo, todos os teus... Tandem, Exatamente. Assim, eu fiz 2 anos... Cara, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Você tem que ter vontade. Mas se você tem vontade de morar no exterior para aprender outro idioma, significa que você já tenha vontade. Então, é o mais importante de tudo, entendeu? Eu acho que é isso que conta. E isso ajudou muito. Eu já entrevistei 3 caras aqui que aprenderam inglês com os games. Impressionante. Com o game. Esses jogos de RPG, hoje em dia é tudo traduzido, mas há 10 anos atrás, quando essa molecada era adolescente, cara, eles era tudo em inglês, eles aprendiam com game, cara. Tá vendo? Arrumaram a maneira deles. Gambiarra. Arrumaram a maneira deles, Então hoje o que não falta é gambiarra pra aprender, né, cara? Exatamente. Por isso que eu falo, cara, se você não fala inglês até hoje, você tem um pouco de preguiça ou vagabundagem. Não tem interesse, né? Eu acho que pra você se dedicar a alguma coisa, você tem que ter um interesse. Nem que seja um interesse não de gostar, mas de saber o quão importante isso é pra você e o quanto você precisa se dedicar, mesmo que você não goste, entendeu? Entendi. Porque o cursinho de inglês, ele não ajuda muita coisa. Não ajuda. Ele ajuda, sim, ele dá uma base para quem tem um interesse por trás. Então... De resto tem que correr atrás mesmo. De resto você tem que correr atrás. Isso eu tive que aprender tudo do zero quando eu fui para os Estados Unidos. Exatamente. Aí, beleza. Abriu porta, então. Falar inglês com 17 anos abriu porta. Já abriu portas para mim. E ter me dedicado a isso também. E aí eu fiquei bastante feliz. Eu consegui um emprego Foi a única entrevista que eu fiz. Foi para ser recepcionista bilíngue num escritório de advocacia. Recepcionista bilíngue, que chique. Não, super chique, né? Na época eu tinha 17 anos, então... Era o salário mínimo? Era o salário mínimo da época. Sei lá, uns R$700, R$600. Na época era tipo R$500, alguma coisa assim. E aí eu quis pegar, sem saber o que eu queria fazer de faculdade ainda, né? Sem ter em mente e continuando com o meu sonho ainda, eu quis pegar esse dinheiro, falei, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro para trabalhar no exterior. E aí eu pesquisei todo tipo de intercâmbio que tinha e o mais acessível era ser au pair. Au pair. E eu tenho muitas amigas que foram como au pair, terminaram casando com gringos e, tipo, estão morando nos Estados Unidos. E, assim, para mulher, tem um programa de au pair para homem também. Mas é muito, tipo, 98% dos clientes são mulheres. Mano, elas saem falando inglês fluentaço. É impressionante. É porque você tá dentro da família e você tá cuidando da criança, né? E a criança vai te corrigir. A criança te corrige, isso deve ser engraçado. O adulto, ele não vai... Por exemplo, eu aprendi inglês com 15, 16 anos com a namorada. E ela não me corrigia tanto porque, tipo,
Não tem paciência, Não, né? Não tem... Pá, mas a criança de 3 anos, você fala uma coisa errada, ela vai... Não, você falou errado, a palavra é essa. E ela vai rir de você. E criança gosta, né, de receber atenção, assim, ver que um adulto tá dando atenção pra ela, que ela tá ensinando alguma coisa. E você mora no trabalho, então você tá com o inglês ali 24 horas por dia. Fica louca, porque você mora no mesmo ambiente que você trabalha. Ah, sim, né? Não deve ser fácil, mas pra quem quer morar fora, tem que saber que vai enfrentar dificuldades. Querendo ou não, é o mais barato também. É o mais barato, né? Em termos de custo-benefício, porque você paga uma grana pra ir, mas você faz essa grana de volta multiplicada trabalhando como au pair. Isso, exatamente. Então, e o seu curso ainda é pago, né? Porque eu vi, pelo menos ainda era pago o curso. Sim. A família tinha que pagar o seu curso, então era o melhor dos mundos na época, né? Acho que era... Não, continua sendo. Continua sendo. Aí você não foi au pair? Aí acabou que, assim, quando minha mãe colocou o meu currículo na internet pra conseguir essa vaga, ela não apagou o currículo, ele ficou lá. E aí eu fui chamada, sem esperar, né? Porque eu tinha pago a taxa de inscrição do au pair só, na época. E aí eu tava preenchendo a papelada. E aí eu fui chamada pra participar de uma entrevista, de um processo seletivo, pra ser recepcionista numa asset. Recepcionista bilíngue numa asset. O que é uma asset? Uma asset é uma gestora de recursos. É como se fosse um banco de investimentos, tá? Como se fosse. E aí, para um salário que era 3 ou 4 vezes o que eu ganhava na época. E aí eu falei, putz, de repente é hora de eu ir, não sabia muito bem o que eu ia fazer. Minha mãe falou, vai pra você ter uma experiência pra pelo menos saber o que é uma entrevista coletiva, uma dinâmica de grupo que você nunca fez na sua vida. Tinha dinâmica. Era uma dinâmica de grupo, era uma entrevista de, sei lá, 3 ou 4 fases, assim. Então, tipo, mercado financeiro, uma vaga de recepcionista, tinha uma dinâmica de grupo. Tinha uma dinâmica de grupo e mais outras 2 ou 3 fases. Falei, não vou passar nunca, mas eu vou porque é legal. Com 19... Você tinha quanto? Na época eu tinha 18, tinha feito 18 já. Cara, com 18 anos, eu não pensava nem em trabalhar. Eu vendia muamba e tal, mas assim, o processo seletivo tava muito longe da minha cabeça. Eu era doida pra trabalhar, pra ter o meu dinheiro, pra poder ter as coisas que eu nunca tive e fazer as coisas que eu nunca fiz. E eu sempre tive muito incentivo da minha família, que ajudou muito. Além de estudar fora, o que mais você queria fazer com o seu dinheiro? Eu queria viver experiências que eu nunca vivi, ir pra lugares, viajar, né? De fato, acho que os meus maiores sonhos sempre estavam ligados à viagem e aprender outros idiomas mesmo. Enfim, frequentar lugares que antes eu não frequentava, descobrir um outro mundo, né? Acho que conhecer pessoas novas, conhecer outras culturas, conhecer mais coisas, assim. Cara, você tá falando isso aí, tô lembrando da Pequena Sereia. Você lembra do filme da Pequena Sereia? Lembro. Inclusive era o meu preferido. Caraca, bate aqui, eu também. Caraca, que top! Temos aqui um idoso me entrevistando. Cara, eu tenho meio que vergonha de dizer isso em público, cara. Mas eu me espelhava na Pequena Sereia, cara. Pra conhecer outros mundos. Não é não? Tipo, vamos lá, vamos trazer uma metáfora assim, uma comparação com o mundo real. Aí, ela arrepiou, ó. Ela tá arrepiada mesmo aqui. Que isso? Pequena Sereia é o seguinte, ela mora no fundo do mar, ela tá com a família dela, ela é meio tipo diferente, ela pensa diferente das irmãs, ela tem um pai mau, né? Não, o seu pai não, mas assim, a Pequena Sereia tem um pai... um pai que não deixava ela viver o mundo que ela Então, queria exatamente. E ela queria ser humana, não é? Ela queria ver o mundo de lá. Como é que é a música? Tananana. Não quero mais ser desse não quero mundo. mais ser desse eu não mundo. Vou cantar, mas é assim. Daí, ela tinha um amigo, o Sabidão e o Sebastião. Isso, o linguado. Mas o linguado morava embaixo. Isso, exatamente. Você conhece. Cara, era o meu filme. Eu vi a Pequena Sereia pelo menos umas 150 vezes na vida. Esse tem que ser o podcast mais curtido e compartilhado da história, porque o Ryan cantou a música da Pequena Sereia. Eu canto todas. Beija, moça. Cara, toda vez que eu vou pegar uma mina, eu penso nessa música, sabia? Porque o Eric, o príncipe, ele fica todo tímido, sabe? Aí vai o Sabidão, o Sebastião em volta, beija, moça. Aí eu fico toda vez, cara, será que eu vou agora, será que eu não vou? Aí eu lembro do Sabidão, do Sebastião, assim, beija, moça. Tá, mas a metáfora é a seguinte, a gente morava num mundo pequeno, a gente queria fazer parte de um outro mundo, basicamente. Exatamente, porque eu acho que você também, né, assim, apesar de eu ter nascido em Niterói e morado lá até os meus 9 anos, a minha criação maior foi no Valqueire. E eu percebia que eu
podia alcançar mais, sabe? Podia alcançar mais, não desmerecendo o lugar onde eu vivia nem nada, mas é porque eu queria conhecer, e eu digo isso além do Brasil, eu queria conhecer outras culturas, quando tinha gringo na rua, eu queria conversar, porque era uma forma, eu também era assim. Homem, mulher, criança, velhinho, eu queria conversar, porque era uma forma de, já que eu não posso estar lá, eles estão aqui, então a gente... o mundo veio até mim, eu não posso ir até o mundo, o mundo veio até mim. Então o mundo veio até mim, então eu aproveitava, assim, é engraçado, quando tinha gringo perto, né, a família, alguém assim, aí todo mundo falava, ali, Flávio, um gringo, né, tipo, ali. Aí eu ia lá, tipo, com 12 anos, assim, treinar o meu cursinho lá, meu aprendizado de wizard. Certo. Aí é a história da Pequena Sereia de abandonar a barbatana e criar as próprias pernas para caminhar na terra. É uma boa metáfora. Gostei. Não é? E eu sempre quis falar sobre isso em público, mas, pô, Rayan, você se espelhava na Pequena Sereia, né? Com certeza o nego aqui vai me zoar no Instagram. Ele merece, gente. Pode zoar. Vamos fazer uma montagem minha com a barbatana da Ariel. Por favor, dando um beijo no Eric. E eu vou te falar que até hoje, quando eu vou dormir na casa da minha mãe, troca lençol pra cá, troca lençol pra lá, tem um lençol da Pequena Sereia lá. De 1991. Entendi. É essa parada mesmo, cara. Entendi. Aí, beleza. Você fez esse processo seletivo, passou? Passei. Então, eu passei e falei, pô, melhor eu trabalhar aqui ganhando 3 vezes mais do que eu ganho durante um tempinho, vou ganhar um dinheirinho, juntar uma graninha pra depois eu seguir meu sonho. E é uma grana considerável, cara, pra ganhar... Você ganhava salário mínimo, 4 salários mínimos com 18 anos. Isso. Você ganhava mais que gente que tinha diploma universitário, basicamente. Em outros lugares. Isso, em outros lugares, Pra isso mim aí é uma vantagem no mercado financeiro. Vamos abrir o jogo aqui? Isso, chamava... E ganhava até bônus, assim, na época. Era um bônus, né? Bem singelo, mas era tipo uma participaçãozinha, né? Porque isso eu achava muito legal na empresa. Até recepcionista recebia bônus. Todo mundo. Isso é bem legal na empresa. Então, pessoal, tem um livro inteiro falando mal do mercado financeiro, mas se tem um negócio a ganhar dinheiro, é uma boa escola, um bom lugar para começar. Mudou minha vida. Foi uma escola. Eu falo que eu tive a criação dos meus pais e a criação do mercado financeiro, assim. Foi... O que mais você aprende? Aquela coisa, vamos passar aquela coisa de pagar pra jogar um jogo que não é o seu. Pagar pra jogar um jogo não é o seu é basicamente você não pode... Pô, você sabe que o almoço da galera vai ser no Gero. Exatamente. Aí você sabe que não pode pagar, mas você vai ficar negativa pra estar ali perto. É porque o que acontece, só explicando pra vocês o porquê disso, é porque eu fui trabalhar na recepção e a galera viu que, assim, pô, essa menina tem sangue nos olhos. Eu trabalhava muito e eu perguntava o que eu podia fazer, porque a empresa era relativamente grande, tinha que gerenciar todas as salas de reunião, sempre dava confusão, enfim. E aí eu perguntava como é que eu podia melhorar e tal. Eu realmente me dedicava muito, se tivesse que ficar até um pouquinho mais tarde, enfim, eu ficava. O pessoal via que não tinha problema nenhum em trabalhar. Acho que, inclusive, foi por isso que uma das pessoas depois falou que eles me contrataram para ser recepcionista, que eles viram que eu queria realmente trabalhar muito e que não tinha problema. E aí, passando disso... Mesma atitude que você teve para aprender língua, mesma atitude que você teve para meter o pé, mesma atitude que você teve para arrumar esse lugar aqui que a gente está entrevistando, que a gente estava meia hora procurando um lugar silencioso e deu certo. É a rainha da gambiarra. Aí você conseguia as coisas. Isso, eu conseguia... Solucionava problemas. Eu conseguia solucionar problema, assim. Pequeno, sei lá... Enfim, conseguia chegar, felizmente, aonde eu queria chegar. E aí, eles... Teve uma época... E esse lugar onde eu trabalhava, eles dão, de fato, muita oportunidade para as pessoas, assim, para você crescer dentro da empresa. Então, as recepcionistas sempre são chamadas para trabalhar em outros lugares. Quem começa como boy também. Eles dão muita oportunidade. Tem uma escadinha para subir. Tem uma escadinha. É bem legal, assim. Não te digo que você vai chegar... É difícil chegar, por exemplo, no front office, sabe? Mas, assim, você chega, você sempre tem. Se você for uma pessoa boa, dedicada, que se adapta ao ambiente, as suas chances de conseguir um upgrade lá dentro, assim, é bem grande. Então, você morava no Balqueire. Isso. Você acordava, tipo, é longe. Mas o meu horário variava muito. Tinha vezes que eu trabalhava de manhã, tinha vezes que eu trabalhava de tarde. Então, não tinha... Eu trabalhava meio período, inclusive, porque era como se fosse horário bancário. É mesmo? Era meio período, não era um horário inteiro. Era horário bancário, eu acho que eu trabalhava, alguma coisa assim. De 10 às 4. Era de
2 às 8, talvez. Tá, de 8 a 8 Então a 1. você pegava meio que o contrafluxo do trânsito do Rio de Janeiro, que é horroroso pro Valqueire. Isso. 2 horas pra ir, Perfeito. 2 horas pra voltar. Exatamente. Mas você trabalhava bem. Tipo, Trabalhava, não, super bem. Eu tava super empolgada, ganhando meu dinheirinho lá, pensando nos meus sonhos da minha primeira viagem, em tudo. Então eu tava super empolgada. E aí eles me chamaram pra ser... Tinha uma secretária que ia tirar férias, não tinha ninguém pra cobrir, eles me chamaram, perguntaram se eu queria. E, nossa, eu achei o máximo aquilo. Aquilo pra mim tinha 18 anos, foi como se fosse uma promoção. Mesmo que fosse só por... Recepção para a secretária é upgrade. Tá. E foi só por um mês, foi só pra testar. Mas aquilo pra mim não era nem a questão financeira. Era simplesmente tipo, nossa, eles confiam em mim, eu sou a recepcionista mais nova daqui. Responsabilidade, isso eu não tinha nenhum ano. Tinha alguns meses que eu trabalhava lá. E aí eu fui, e nossa, eu era tipo... Cara, eu me dedicava muito, assim, eu ajudava muito, e aí eu tava meio que abaixo de 2 diretores, assim, e tudo que eles pediam eu entregava mais, se tivesse que resolver alguma coisa eu resolvia, e ainda, dava sugestão, assim, eu trabalhava muito, assim, e não tinha problema com isso. E aí os diretores gostaram tanto que me elogiaram pro diretor da minha área na época, falando, pô, essa menina é legal, pô, ela trabalha bem e tal, não sei o quê. E foi aí que, coincidentemente, na época, eles criaram uma vaga, eles tinham acabado de criar uma vaga que não existia na área comercial. Ok. E só abrindo um parêntese aqui, é que eu não tinha paixão pelo mercado financeiro. Eu nunca quis trabalhar no mercado financeiro, mas a única área que eu trabalharia e que eu via as pessoas passando no corredor e que eu gostaria de trabalhar era o comercial. Porque única. É pessoa, porque né, cara? É pessoa. É tratamento de pessoa, é networking, Exatamente. É geração de valor. Era a única área, porque eu sabia que você teria que lidar com clientes, com pessoas, e é o que eu sempre gostei de fazer. E aí, coincidentemente, nessa época, na empresa com não sei quantas áreas, eles abriram uma vaga na área comercial que não existia, simplesmente para você olhar a documentação de cliente, ficha cadastral. Tá, ok. Eles tinham acabado de criar uma, chamaram uma menina, não estavam dando conta da demanda e precisavam criar uma outra vaga. Certo. E aí era para ver ficha cadastral de cliente. E aí eles me perguntaram se eu queria. Eu não sabia o que era uma célula do Excel. Eu não sabia. Digitar 1 mais 1, igual a 2 no Excel, eu não sabia. Eu falei, vou porque, né, no ruim, eles vão me botar de volta pra recepção. Tá. Então eu falei, o salário subiu dali? Não, também não. O salário subiu dali. Pô, você ganhou X, ganhou 4X, depois ganhou mais. Com 19, 20 tá bom, mas mesmo assim, não ganhou era mais. uma fortuna, mas eu já tava feliz, né? Ainda mais... Sei lá, qual idade? Nessa época eu tinha 18. Quando eu entrei no comercial, acho que eu tinha 18 ainda, 19. Então vamos lá, vamos abrir o parênteses aqui. Você devia ser a pessoa de 18 anos mais rica da tua rede. Isso, da minha rede, sim. Dos meus amigos, sim. Rica é ótimo, mas é isso. É tipo, mas na assim, época vamos tirar as pessoas que legal, recebiam mesada do papai. Sim. Em termos de salário, só jogador de futebol ganhava melhor que você com 18 anos. E a atriz da Globo. Não, exagera. Não. Mas quem ganha bem com 18 anos? É verdade, assim, eu até que o meu salário pra época, ele não era um salário ruim, eu inclusive ficava bastante feliz com isso. Certo. Então, acho que... Aí você bancava a noitada de todo mundo. Não, mas era de fato isso que eu fazia, assim, já que as minhas amigas... Eu falei de sacanagem, eu falei, é sério mesmo? Não, mas é sério, já que as minhas amigas não podiam ir comigo sair, porque na época tava todo mundo entrando na faculdade e tal, eu pagava, assim, pra todo mundo sair, aí eu... Rainha do camarote. Não era assim, era porque, enfim, eram as minhas amigas, então... Se eu pudesse, eu pagava, assim, pra o pessoal sair no que desse. Deu certo o comercial? Deu muito certo. Quando eu cheguei lá, nossa, morria de medo, né? Mas a galera que trabalhou comigo era uma galera que, sou grata até hoje, que me ensinaram tudo que eu sei, e aí eu aproveitei todas as oportunidades. Eu queria aprender tudo, eu perguntava tudo, eu perguntava que curso eu tinha que fazer para aprender a fazer o que eles faziam, eu queria falar com o cliente. E aí os anos foram se passando, eu paguei minha faculdade, e aí eu estudava, fiz administração enquanto eu estava no mercado financeiro, enquanto eu já estava trabalhando. Opa, então você trabalhava, morava na puta que pariu... E estudava. E pagava minha faculdade. Ah, você mesma pagava? Seu pai e sua mãe não Não, eu pagava tudo. Eu pagava tudo. Qual faculdade você fez? Eu fiz Cândido Mendes, que era o que Ipanema, não. Eu Onde fiz no centro. Tá. Fiz no centro. Que na época eu não podia pagar na época IBMEC, PUC, eu falei, qual que é a melhorzinha depois dessas e tal. Eu fui, na época, pelas pesquisas, eu achei que era Cândido e falei, beleza, vou fazer a Cândido. E aí eu fui pagando minha faculdade e
realizei o meu sonho de fazer intercâmbio nas férias. Ah, é? Você teve um mês de férias, que você fez? Eu tive um mês de férias. Na verdade, na época, eu nem podia tirar um mês de férias, porque quando você passava para o comercial, efetivamente, você só pode tirar 20 dias. Então, são 2 semanas num semestre e uma no outro. Certo. E aí, eu pedi para eles, porque eu ia bancar, eu ia pagar o intercâmbio, eu pedi para eles. Idade? Eu tinha 21. Então, você... A coisa que eu sempre falo aqui, qual é o melhor investimento, é investir em você mesmo. Você Sim. descobriu isso com certeza. Com 21. Com certeza. Eu acho você foi lá, tirou do bolso e bancou o intercâmbio. E banquei o intercâmbio. Porque, assim... E aí volta no assunto pelo qual você originou essa pergunta, esse assunto de mercado financeiro. Porque quando eu entrei no comercial, a primeira coisa que eu vi foi, se eu quiser estar onde eles estão, eu tenho que ser igual a eles. Sim. Então, eu preciso ter a cultura que eles têm, eu preciso viajar, eu preciso falar bem outros idiomas. Eu falava inglês, mas não era fluente, eu falava inglês já, mas precisava aprimorar ainda. Ler livro, fazer intercâmbio, porque todo mundo lá dentro tinha feito intercâmbio. Tem que estar no nível dos caras. Você quer chegar onde os caras querem chegar, você tem que estar no nível deles. E se virar nos 30 das gambiarras pra ter esse negócio. Exatamente. Eu tive uma história parecida porque, cara, querendo ou não, eu, um moleque de Vila da Penha, em Wharton, que é a faculdade de todos os ricaços americanos, eu me sentia assim, caraca, meus primeiros 2, 3 anos, eu ficava assim, cara, eu não faço parte desse mundo, tá? Essas pessoas estão em outro nível e eu não vou mexer uma palha pra chegar até ali. E o negócio começou a virar porque depois que caramba, o pessoal vai pra Nova York no fim de semana, vou junto. O pessoal come naquele restaurante ali, pô, eu tenho um pouquinho aqui, mas eu vou lá, eu vou acompanhar pelo menos um dia. Eu não leio livro nenhum, pô, os caras estão conversando sobre o Free Economics. Pô, vou ler esse livro, entendeu? É meio que, tipo, se nivelar por cima, basicamente. Exatamente. No meu caso, foi assim, foi literalmente se nivelar, né? Eu precisava tentar... mas você sentia que tava um pouco atrás, você sentia? Não. Sim, pelo background, sim. Background, sim, porque eu não tinha intercâmbio, enfim. E aí eu precisava começar a me vestir melhor e investir em mim mesma, né? E até pra frequentar os lugares que eles frequentavam. Tipo o quê? Fala um lugar, assim, de frequentar. Tipo um restaurante de hotel, que era super comum. Esses restaurantes mais caros, o Café Del Mar, centro. Cipriani? Um Terrese, por exemplo, que é em Santa Teresa, que o pessoal ia almoçar. É mesmo, e aí, enfim, é um restaurante que é mais caro. E aí eu lembro que tinha épocas que o pessoal fazia aniversário. E eu era super novinha ainda lá na área, eu tinha, 19, 20 anos. E apesar de eu ter um salário um pouco mais legal, eu investia muito em mim, no sentido de pagar não só a faculdade, mas outras coisas. E viagem também, né? Porque todo mundo era muito viajado e, enfim, se eu precisasse lidar com clientes de asset, eu precisava viajar. Saber conversar sobre essas coisas e, além de tudo, ser meu sonho também. E aí... Então, não sobrava tanto dinheiro assim, porque eu queria... Quando eu comecei a trabalhar, eu quis ter tudo que eu não podia ter antes, que os meus pais não podiam pagar para mim antes. E quando a situação dos meus pais melhorou, eu falei, beleza, já estou trabalhando, então não precisa. Eu não uso o dinheiro dos meus pais desde que eu tenho 17 anos, 18 anos. Caramba. É tipo isso. É óbvio que, né, eu morava com a minha mãe e aí tinha o sustento da casa e tal. Sim, mas não te dava uma grana assim na tua mão, assim, não, aqui, Flávia. Não dava, nem eu pedia, nem nada. Eu sabia que eu tinha que me esforçar. Uhum. Então, e aí no começo, como não sobrava grana, às vezes tinha esses aniversários, esses eventos, esses almoços em lugares super caros. E aí eu me esforçava pra ir, não tinha tipo nada na carteira, mas eu ia. Porque ficava negativa? Acho que... às vezes eu ficava negativa no banco. Quem não é visto não é lembrado. Porque quem não é visto não é lembrado, exatamente. Porque você precisa estar no meio, você precisa estar com todo mundo, você precisa estar presente. E eram pessoas super agradáveis com quem eu trabalhava, então não... Era um esforço que eu tinha que fazer, mas era um esforço bom, assim, era uma coisa legal, assim, eu agradeço muito. Você gasta aqui para ter mais ali? Era um investimento, né? Participar desse tipo de coisa era um investimento. Especialmente assim. Você com uma posição mais comercial. Que tipo, você tá bem com o pessoal. Você faz um relacionamento com o pessoal de dentro, mas tem que fazer um relacionamento com o pessoal de fora também. São os clientes. Exatamente. E aí eu fui crescendo lá dentro, eles viram que eu fui me interessando, fui aprendendo, fui fazendo vários cursos. Curso de quê?
Eu fazia curso sobre a bolsa, tudo que tinha de curso sobre tinha que bolsa de aprender o valores, produto, certo? eu tive que aprender tudo, eu tive que aprender sobre fundos de investimento, e aí eu lia livro, e aí eu perguntava indicação de livro, e o pessoal me ensinou muita coisa lá, eles foram super pacientes comigo, assim, Você sabe que seu Instagram vai bombar de moleque, seguidor meu, pedindo dica para entrar no mercado financeiro. Eu imagino, se eu puder ajudar, já que... Enfim, eu fui feliz nessa minha empreitada, se eu puder ajudar. Então... Tamo junto. Então... Daí é aquela coisa, então você tinha que vender cota de fundo. Eu tinha que vender fundos de investimento, era isso. E aí eu aprendi tudo, fiz certificado, CPA 10, depois CPA 20, enfim. CNPI não precisava, não fiz. Sim. E aí os anos se passaram e aí eu acabei virando officer lá, mas isso foram que é officer? Nos últimos anos. É como se fosse uma... É um gerente de conta, né? Tipo, se você olhar pro banco... você é titular, você é tipo linha de frente. Isso, eu acabei virando linha de frente. Você era linha de frente, isso. Tipo, front office, isso, com eu fazia cliente reunião de com os clientes, milhão, isso, assim. Isso, exatamente. O cara na tua frente tinha 50 milhões ali pra investir no fundo e você trocava ideia com ele. Isso, eu trocava ideia com ele. No fim das contas, eu consegui chegar a isso. E você tinha uma equipe para executar, o cara quer botar X, aí pô, a parte de back-office, de depositar a grana dele, você já coordenava. Isso, tinha uma equipe que ajudava a gente, né? Ajudava a área comercial. A área comercial de lá nunca foi muito individualista, então não era tipo, eu a gerente, não. Até porque eu fui gerente mais no final mesmo. Certo. Eu fui a pessoa que ajudava na documentação, depois eu fui subindo, aí eu fui assistente, né, de officer, e aí eu fazia quase que tudo. Eu já falava com os clientes desde mais cedo, eu passava informação sobre coisas que você não precisava detalhar muito, nem estudar muito. Certo. Só o básico, você precisava entender e ler e passar, tipo, cota de fundo, o quanto que o fundo rendeu, e era isso que eu ia passando para eles, e fui aprendendo mais coisa, e aí no fim das contas eu acabei virando um dos officers também, um dos officers que fazia o contato já com o cliente, fazia reunião, e eu gostava muito. Você conheceu muita gente top? Eu conheci muita gente top, muita gente legal, muito cliente legal, assim, a galera lá era... Enfim, o pessoal que trabalhava comigo, de fato, não tenho nada a reclamar, eu tive uma experiência muito boa. Só que ela acabou chegando ao fim para eu conseguir... Porque é aquela coisa, você tinha aquele seu sonho, mas você foi empurrando com a barriga porque o dinheiro estava entrando. Exatamente. Sua carreira estava decolando e você meio que tipo, caramba, o negócio tá bom aqui, eu vou segurar. Você tinha feito um intercâmbio, Eu estudei em São Francisco durante um mês. E aí depois, em 2015, eu paguei para estudar francês. Eu só tinha 2 semanas de férias dessa vez. Eu paguei 2015 você tinha 25 para 26, tá? E aí eu paguei para estudar francês em Nice. Foi a primeira vez que eu vim para cá. Você passou 2 semanas em Nice? Estudando, Aí você se apaixonou por Nice? Pela Riviera Francesa. Eu agora adoro falar esse nome. Riviera Francesa. Côte d'Azur. Exatamente. E é a primeira vez que eu vim para a Europa, porque eu só ia para os Estados Unidos até então. Não me pergunte por quê. Tá. Mas eu... 25 anos, 26, você tirou dinheiro do bolso de novo pra estudar. Investiu um curso de 2 meses, tipo, ao invés de você pegar tuas férias, 2 semanas, ao invés de você pegar tuas férias e, tipo, curtir, pegar uma praia, não sei o que, você veio estudar. Eu vim estudar francês, isso. Pô, você tá séria o ano todo ali e na hora de relaxar você vai lá estudar. Porque eu gosto de aprender idioma, né? Então pra mim não era um sacrifício tão grande assim. Eu quero aprender russo e eu tô assim, cara. Verdade. Não é um pra mim não é tão sacrifício, grande. não é. Até porque, estudar francês na Riviera Francesa. Tem gente que tá pior, né? Tipo, você estudar... Pô! Verdade. Não vou falar, meu Deus, que pena, coitadinha, né? Tipo, pagou pra estudar nas férias. Não, eu escolhi, foi uma escolha mesmo e que bom, senão eu não estaria aqui hoje. Aí você veio pra Nice, com 25, 26. No final das contas, eu já me sentia um pouco estagnada lá onde eu tava trabalhando, na área comercial. Já não tinha mais o incentivo que eu queria. Sim, mas não é coisa sua só não, sabia? Todo mundo sente assim. Você tá numa cidade, tá numa empresa e chega num ponto legal, se sente um pouco vazio. O problema não é da sua empresa, o problema não é do sítio quando eu trabalhava. Não sei, as pessoas sentem assim, cara, eu quero mudar, eu quero chutar o pau da barraca. Mas quase ninguém tem essa ousadia. Porque é difícil a decisão, né? A decisão não é fácil, assim, eu de fato não estava mais tão feliz quanto eu estava no começo, e aí eu estava Enfim, estava chegando perto dos 30, né? E aí eu decidi já que se tivesse que fazer isso,
a hora era aquela, né, no momento que eu saí da empresa. Então, eu já preparei tudo, vim pra cá. E foi difícil decidir para onde vir, né? Porque, assim, quando você larga larga a tua vida toda para mudar, você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Então eu fui meio que eliminando. Menos a Coreia do Norte. Quase qualquer lugar do mundo. Estados Unidos, se o teu visto não for aceito, mas tipo, na Europa inteira você pode ir. Não, até e a Estados Ásia Unidos. também. Se eu quisesse ficar 6 meses lá, poderia ficar estudando Não, alguma coisa. Você tinha visto. Tem gente que não consegue nem o visto pros Estados Unidos, sim. entendeu? Tá, isso é verdade. Mas não desiste não, hein, galera que não consegue visto. Tem um monte de oportunidade aí. Eu tenho um contato de um coiote aqui que vai te botar pelo deserto do México também, mas tem que pagar a mentoria. Não, tô zoando. Não era isso que eu tava querendo dizer. Mas aí, então, eu decidi vir pra cá, depois de pensar muito, assim, decidi durante um bom tempo. E eu falei, olha, é isso que eu quero, não quero mais trabalhar com o mercado financeiro. E eu resolvi, já que eu tive essa oportunidade de sair da empresa e mudar minha vida, eu quero viver isso agora, antes dos 30, porque depois dos 30 era meio que agora ou nunca, né? Porque eu tava com 28 quando eu fiz isso, ano passado. E aí tem muito mestrado que é mais difícil de você entrar depois dos 30. Verdade. Tem mestrado que você não pode fazer. E na Europa, mestrado é coisa de pessoal bem mais novinho. Acaba a faculdade e vai direto pro mestrado. Exatamente. 22 anos, 23 já tá no mestrado. Entendi. Exatamente. Tem meio que um preconceito de idade, tá? Entendi. É isso. E as coisas são mais fáceis, de fato, né? Enfim, isso. Tem também, mulher tem data de validade também pra ter filho, essas coisas. Isso eu não penso não muito, pensa não. Isso daí não foi um critério, não. Foi mais pra mudar a minha vida mesmo. Não, interessante. Isso não foi um critério, caramba. Não é uma coisa que vem à minha cabeça por enquanto, não. Isso daí eu vou pensar mais pra frente. Legal. Mas o que me incomodava mesmo era medo, futuro, carreira, enfim, tudo. E aí, como eu já sabia que eu ia morar fora, eu sempre soube, na verdade. Eu só precisava ter coragem pra sair de onde eu tava. Largar o tritão, as irmãs, o sabidão e morar com o Eric. Exatamente. Uma coisa que é super engraçada é que, assim, quando eu tava eu morei ali no Flamengo, Catete, né? Meio Catete, meio Flamengo. Não, ali. Fala que é Flamengo, porque Flamengo é mais chique bonito, do que né? Catete. Isso, então foi isso que eu quis dizer. Eu tava no Flamengo. Aí eu fiquei 3 anos e meio no Flamengo, 4 anos, não sei. E aí eu sempre soube que eu ia morar fora, olha que louco. E eu sabia que era muito difícil. Todo mundo falava que morar fora parecia fácil, mas que era muito difícil por causa disso. E eu sempre fui de pesquisar muito. E aí eu pesquisei por que era difícil. Era difícil que você tá longe da sua família, era difícil por causa do clima, era difícil que quando você tá no hospital, você vai sozinha para o hospital, é difícil que você não tá empregada. O que eu comecei a fazer? Eu já trabalhando no mercado financeiro, quer dizer, ainda trabalhando. E quando eu morava sozinha, eu não pagava empregada. Eu que limpava meu apartamento pra eu já ir me acostumando. Você tinha tempo pra isso? Dia... Sábado? No fim de semana, quando eu podia. Eu não pagava empregada, porque eu sabia que quando eu morasse fora um dia, eu não ia ter esse... Cara, isso é meio que uma programação mental que você fez. Isso, exatamente. E aí, quando eu ficava doente, se não fosse uma coisa muito grave, eu ia pro hospital sem falar pros meus pais. Você não avisava pros seus pais? Não avisava pros meus pais. Programação mental total, neurolinguística isso. Eu aprendi a fazer minha unha sozinha. Eu já sabia, mas eu passei a fazer a minha unha sozinha, porque eu sei também, eu falava, não sei pra onde eu vou. O lugar onde eu vou, de repente, pra fazer a unha é uma fortuna, e eu não vou querer pagar pra fazer, tipo, 50 euros pra fazer a unha uma vez por semana. Aprendi a fazer. Então, tudo que eu podia me adaptar, eu já fui tentando me adaptar. Então, caramba, que interessante. Eu fui tentando adaptar. Sabe uma programação que eu tenho, mais ou menos isso daí? Eu não sei cozinhar e eu nunca me chacoalhei pra cozinhar. Significa que eu como fora todos os dias. Eu como em restaurante todos os dias. Certo? Então a programação é a seguinte: eu sempre tenho que estar com dinheiro entrando para comer em restaurante todos os dias. Senão você não come, basicamente, dinheiro para sua sobrevivência. É basicamente isso. Basicamente, é uma programação que eu faço, cara. Eu tenho que ganhar bem. Engraçado. Porque eu tenho que comer em restaurante todo dia. E eu nunca faltou dinheiro na minha vida. Mas é uma programação da cabeça mesmo. Pô, genial isso. É uma programação parecida com a sua de, putz, um dia eu vou chegar lá. Isso. Então eu vou já ensaiar a minha vida como será no exterior. Você não sabia nem que se ia pra França, pro Canadá, pros Estados Unidos? Não, eu sabia pra onde que eu ia, mas você eu sabia meteu o que pé. um Você dia queria meter o pé. Porque esse era meu sonho desde mais nova, né? Certo. E aí, quando eu decidi fazer isso, eu já estava meio que preparada e pensei em vários lugares, aí com a ajuda de uma amiga que mora em Paris. Se não fosse ela, eu nem estaria aqui, porque ela me ajudou muito para vir para cá. Certo. Eu consegui chegar aqui, aí a ideia era
fazer um curso de francês numa universidade aqui, que foi o que eu fiz. Eu fiz um curso de francês bom numa universidade aqui, que não era só francês, era francês, civilização francesa, cultura, um monte de coisa. Era bem legal. E aí eu fiz, a ideia era terminar... Arrête, au français. Au français? Oui. Maintenant, mais les gens vont pas comprendre. Alors, au français. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Il faut que tu à l'université à Nice. Alors, tu es allé à l'université à Nice pour apprendre le français et pour faire les classes de civilisation, histoire, culture française. Oui, pour comprendre la culture française, machin. Et après, pour être adapté à faire mon master ici. Arrête. Então ela falou basicamente a mesma coisa que ela tinha falado antes, mas ela fez esse curso aí para se preparar para fazer o master aqui, porque o mestrado precisa de um nível alto de francês. Isso, exatamente. Mestrado em quê? Queria fazer? Então, eu queria fazer um mestrado em marketing voltado para vendas ou marketing digital. Opa, legal. Porque, voltando uma página da minha vida... Ah, é verdade, você esqueceu essa parte, que interessante pra caramba, sim. Eu, quando estava morando no Flamengo, eu percebi que eu gostava muito de tirar foto. E, enfim, sempre gostei de viajar. Eu já ia falar voyager. Eu sempre gostei de viajar. Vírgula. O sotaque em francês dela é sensacional, é quase perfeito, tá? Ela fala que nem uma francesa local. Depois a gente fala essa coisa do sotaque, continua. Tá. Aí você gostava de viajar. E aí eu gostava de viajar, e aí quando eu viajava, eu pesquisava a página no Instagram pra pegar dica de viagem. E aí eu percebi que no Rio não tinha nenhuma em inglês pra ajudar as pessoas, da mesma forma que eu fui ajudada. Quando eu viajava e as páginas me ajudavam, não tinha nenhuma que ajudasse os turistas, né, de uma forma com um local e tal fazendo. E aí eu criei uma página que virou meu hobby, que chama Rio de Janeiro Tips, que eu não uso mais, que ela, assim, se vocês entrarem nela agora... Tá desatualizada. Tá bem desatualizada. Mas tem, sei lá, quantos mil seguidores? Eu cheguei a ter quase 30 mil, agora deve ter tipo 27, 28. Tá. Nem tem um tempinho que eu não vejo. E aí foi meio que para ajudar as pessoas, uma forma de me distrair e de... Enfim, acho que de praticar meu hobby de fotografia, que na verdade era feito com celular, mas eu gostava mesmo assim. E, enfim, era uma coisa que eu gostava de fazer e eu me interessava muito por marketing, sempre me interessei. E aí eu fui aprendendo muito marketing digital com isso também, né? Então foi um hobby que acabou me ensinando muita coisa. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei, putz, E eu tive muita oportunidade, inclusive de trabalho no Rio, o que é engraçado, por causa dessa página. Só que eu não larguei o meu trabalho para poder fazer isso. É porque no mercado financeiro você não pode ter mais de uma fonte de renda. Isso, eu não podia trabalhar, não podia fazer nada em paralelo, então a página era só um hobby mesmo. Tá, entendi. Se descobrisse que você estava ganhando dinheiro com a tua página, iam meio que chacoalhar lá no trabalho. Isso, tá. Então na verdade eu não ganhava dinheiro, eu aproveitava a vida, assim, eu era só, convidada para conhecer o hotel tal e tal, e aí era legal, assim. E eu conhecia gente do meio, né, de Instagram do Rio e tal, que é engraçado, né? Nada a ver com o mercado financeiro. E aí, enfim, aí teve essa página que eu gostei muito, eu falei, Aí quando eu decidi morar em Nice, eu falei, putz, eu vou fazer o seguinte, já que eu gosto de fazer isso, eu já tinha um monte de fotos de Nice, porque eu vim pra cá 2 anos seguidos, eu vou criar uma página, mesmo estando aqui no Brasil, porque vai que, né? Não sei como é que vai ser a minha situação lá. De repente eu posso criar um negócio legal que me dê oportunidade lá. Porque quando eu for para lá, eu vou querer fazer o meu mestrado, não sei como é que vão ser os meus horários de trabalho, com o visto, como é que eu vou conseguir trabalhar, se vai ser mais difícil, se meu nível de francês já vai ser suficiente, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Certo. Aí eu criei a página e deixei. E criei, fui, postando, mas ok. E aí quando eu cheguei aqui, a página foi crescendo, assim, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu pesquisei, estudei o mercado, né? Vi que não tinha nenhuma página em inglês de alguma pessoa local dando dicas da Riviera Francesa. Certo. Aí eu criei a página, então não tinha concorrente. Usei umas estratégias de marketing digital que eu aprendi na época do Rio de Janeiro Tips, para ser mais vista, enfim, postar todo dia, essas coisas básicas, assim. Que é uma coisa que me interessa bastante, eu tenho... Você pesquisa muito sobre isso? Muito sobre isso. A gente tá falando sobre o conteúdo do Samuel Pereira esses dias. Né? Eu sou a rainha do Google e do YouTube, mas para aprender as coisas. E da gambiarra. Dá um jeito de conseguir. E aí eu continuei com isso e aí cresci bastante aqui. E aí enquanto eu tô nesse tempo de esperar para fazer o meu mestrado, que vai ser só no ano que vem, por conta do
do nível de francês, que ainda, apesar de estar bom, eu preciso ter um certificado de um nível acima do Que é o meu. C1, Então ou eu preciso do B2. B2, É. tá. Você precisa do B2. Isso. Você é B1 hoje em dia. Eu sou B1 hoje em dia, então eu Apesar preciso desse fazer mais... sotaque maravilhosamente francês. Obrigada. Aí eu preciso só de um certificado, assim, para poder fazer isso. E aí o mestrado só começa no setembro do ano que vem, em setembro do ano que vem. E aí eu falei, pô, eu tava com essa página no Instagram e um dia uma menina me mandou uma mensagem. E aí ela falou, eu tô indo pra aí, e aí você não pode dar uma volta comigo? E aí eu falei, putz, acho que eu posso fazer alguma coisa com Tua isso. cabecinha de mercado financeiro olhou assim, É, dinheiro, dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu falei... Eu falei, vou começar a fazer tour. Já que eu não posso ter um trabalho integral e não tenho ainda, né, no começo eu não achava que eu tinha pelo menos o nível de francês suficiente para conseguir alguma coisa legal. Eu falei, pô, vou tentar, porque aí eu, sei lá, vou começar a fazer tour. Em inglês. Em inglês, né, porque a maioria das pessoas, né, turista é em inglês. E para ver se isso dá alguma coisa. Inclusive, isso pode ser uma boa coisa para colocar no meu currículo no futuro para o mestrado em marketing digital. Para dizer, olha só, consegui transformar um negócio, uma página num negócio. Então, tipo assim, não ia ser desvantagem em nada. Ou eu ia ganhar dinheiro, mesmo que fosse pouco, mas eu ia ganhar alguma coisa e aprender um networking para mim que ia ser super valioso, porque eu conheço gente do mundo inteiro, todos os dias. Todos os dias. De profissões diferentes, eu aprendo muito. Então você capta cliente pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram. Eu comecei a fazer isso e é assustador como tem gente na fila, assim, eu já aumentei o preço 3 vezes. Eu comecei bem baratinho e essa primeira menina que me mandou mensagem, eu fiz de graça pra ela, porque eu nunca tinha feito nada. Ela te deu um WhatsApp, com certeza. Não, ela não deu nada. Eu falei assim, olha, eu vou fazer de graça, você é o primeiro tour que eu tô fazendo, eu preciso só do seu feedback. Eu quero que você me diga o que você gostaria que eu melhorasse, o que você acha e o preço tal, você acha que tá bom pra você? E aí ela foi com umas 3 amigas e elas me ajudaram e passaram isso. E aí, hoje em dia, cara, só no mês de agosto eu fiz uma graninha boa, assim. Verãozão, né? Verãozão, eu fiz uma grana boa. Que, sei lá, assim, se a gente passar para reais, passa da metade do que eu ganhava no mercado financeiro. Tá. Passa bem da metade. Tipo, quase... chega quase perto, assim. Caramba. Então, isso virou meio que um mini negócio para mim. E aí eu quero... O Ryan sabe, já falei isso com ele antes, que eu tô até fazendo outros projetos em cima disso, projetos futuros. Foi inclusive por isso que a gente se conheceu, que ele me ajudou bastante. Pagou a mentoria, Paguei virou amiga e parceira de negócio, Deus quiser, a gente vai fazer negócio junto. Bate aqui. Isso aí. Bate aqui. Então eu tô com alguns projetos sendo rodados aí já, e as coisas estão crescendo num nível que eu não tava esperando. Mudei completamente de vida e acho que foi isso, assim, nem acredito, mas eu acho que eu só consegui fazer isso porque eu gosto muito. Acho que você faz as coisas quando você quer muito, você consegue. E agora eu tô bem feliz e assim, o meu trabalho é engraçado. Você fala, trabalhava no mercado financeiro e agora virou guia turística. Nossa, assim. Que downgrade. Aí eu trabalhava no mercado financeiro e virou escritor e blogueiro. Que downgrade. Caraca. Aí eu falo, pô, mas eu tô na cidade que eu queria estar no mundo, sabe? Eu tô tão feliz que eu nem penso muito. Você parece muito feliz, cara. Sua aura é muito leve, assim. Eu tô bem feliz, assim. Eu sou guia turística, o caminho aqui inicia durante... Na verdade, você não é guia turística, você é empresária. Você é dona de uma agência de turismo. Quase lá. Que espero. Você é dona e também de um negócio digital. É isso, acho que o mais... eu viro mais pra esse lado, assim, de negócio digital, que você sabe dos meus planos, então você sabe como é que eles estão indo. E aí, o público a gente já tá crescendo e acho que as coisas estão indo bem. E eu tô feliz, tô trabalhando, tô ganhando legal e fazendo e caminhando. Meu trabalho é caminhar, conhecer todo dia gente diferente de outros países, passeando 3 horas por dia na Riviera Francesa. Então não tô... Podia ser pior. Podia ser pior, né? Também acho. Podia ser pior. A gente tá numa vista aqui também. Também acho. Ser pior. E eu não falo isso pra esnobar ninguém, não. Eu falo isso como uma forma de incentivo mesmo. Porque assim, pra galera não desistir e saber que pode chegar onde quer chegar e pra não pensar em julgamento das pessoas, porque se fosse pelo julgamento de todo mundo, externo, largar eu não estaria aqui. Financeiro. O Ryan não seria escritor. Exatamente. E assim, acho que... Filosofia do foda-se. É exatamente isso. Eu falo de uma forma mais bonitinha, mas é isso. É porque você é menininha, não, é verdade, não, você é mais mas... tranquilinha, você tem mais filtro, você trabalhou no mercado financeiro, você é mais polida.
Mais ou menos, mas acho que é mais ou menos isso, assim. Eu falei com o Ryan no começo que se o podcast pudesse ajudar, pelo menos a influenciar outras pessoas positivamente a eles seguirem os sonhos, independente de onde que eles estão vindo, isso pra mim já ia valer muito a pena. Então já tô feito. Eu não cobro pelo podcast, isso aqui é algo realmente é um serviço que eu tenho pra galera se inspirar através da história de outras pessoas. Pensaram fora da caixa, fizeram coisas fora da caixa e estão bem, estão felizes. Tipo, você tá feliz, tipo, beleza. Eu entrevistei o CEO bilionário de uma outra empresa. Agora estou entrevistando uma guia turística. Cara, mas é uma guia turística com uma história muito foda que vai inspirar a gente pra caramba e que pensou fora da caixa. Agora você tá casada. Tô casada. Quando eu vim pra cá, eu conheci o meu marido. E aí, enfim, acho que é o que todo mundo fala, aquele clichê, né? Quando a gente tá bem, a gente atrai coisa boa. E aí conheci o meu marido e casei. E ele trabalha com o quê? Ele é chefe patissier num hotel. Chefe patissier. É a profissão do Bud Valastro. O Bud é chefe patissier, basicamente. Basicamente. Ele trabalha num hotel aqui, que é um hotel bem legal, assim. E ele gosta também do que ele faz, ele gosta muito do que ele faz. Ele também foi contra a família dele, assim, que a família dele é meio que empresário. Business. Aí o cara quer ser o pai dele, confeiteiro. Tipo, né? Exatamente. E aí ele adora Mas eles levam a sério confeiteiro aqui na França. Exatamente. Como é que é isso? O hotel aí tem 20 pessoas na equipe de confeiteiro. Tem 20 pessoas só na parte da patisserie. Patisserie é tipo confeitaria, isso é confeitaria. É a confeitaria do hotel, Que aí louco. Ele também gosta e é isso. Quando você tá bem, você atrai coisa boa, que realmente. eu admiro nele. Você tava solteirona? Você tava solteira mesmo? Eu vim pra cá pra mudar minha vida, não tava nem pensando nisso. Aí apareceu. Né? Tipo, apareceu. Parece conto de fadas. História de cinema. Cinema, Côte d'Azur, Riviera Francesa, faz não um filme. Exagera. Que top. Flávia, quando eu falo a palavra sucesso, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Olha, a resposta que eu vou dar vai ser bem inusitada pro seu podcast, mas eu vou dar uma justificativa depois. E quando eu falo a palavra sucesso, quem vem à cabeça é a Gisele Bündchen. Caraca! Porque depois que eu conheci... Eu ia dizer que você é a mistura da Juliana Didone, que é a Júlia de Malhação 2003, com a Gisele Bündchen. Vamos ver se tem alguém que é oftalmologista ouvindo o podcast aí pro Ryan, por favor? Não, mas tipo, com todo respeito, é uma mulher bonitona, bronzeada, com cabelo parecido com a Gisele, mas ela parece com a Júlia da Malhação. A Júlia da Malhação é ótima. I just heard. Era Júlio e Pedro o casal. Floribela! Sei. Não sabe quem é a Floribela? Não sei do que você está falando, não tenho a sua idade, eu sou mais nova. Vai lá, por que Gisele? Depois que você conhece a história dela, você vê que as coisas são muito diferentes, assim. Eu também achava que era, Gisele, beleza. Mas eu acho que ela é uma pessoa que ganhou a indústria da moda e da beleza. Ela venceu, ela mudou os parâmetros, sem ser só pela beleza dela. E ela fala nas entrevistas dela que o que ela era elogiada por todo mundo, por estar onde ela chegou, não foi pela beleza. Ela falava, eu sei que eu não sou feia, mas eu sei que tem muita gente que é mais bonita do que eu por aí. Mas todos os designers, todo mundo que contratava ela, falava que ela era a mais profissional possível. Ela falava, se alguém mandar eu lavar o chão, eu vou lavar o chão, vai ficar o chão mais limpo do mundo, você vai poder comer no chão. Ela falava, quando tinha trabalho para ela fazer... Sem frescura. Sem frescura. Ela falava, quando tinha trabalho para ela fazer de biquíni na neve, e ela já era conhecida, ela não reclamava, ela ia fazer. Então, tipo assim, e ela mudou, ela inventou um andar na passarela que não existia, que tem um nome que eu esqueci, e ela mudou, fizeram criar uma categoria para ela que era de Uber Model, que não existia. Hoje em dia ela representa um país, porque qualquer lugar do mundo que você falar quem é Gisele Bündchen, você vai saber Brasil. Quem ela é. E você vai saber que ela é do Brasil. Uber Model é acima de Supermodel. É acima, não existia essa categoria. Criaram essa categoria para ela. Ela é uma Uber Model. Então, na verdade, para mim, não é porque ela é uma modelo, porque ela é bonita, mas é porque ela é uma empresária que eu acho que... Assim, hoje em dia ela já foi a modelo mais bem paga do mundo durante anos e ela veio do interior também, foi morar fora com 14 anos, igual a muita modelo faz isso. Enfim, eu acho que é uma história de sucesso que ela mudou a categoria de... Tá, interessante pra caramba. Aí eu tava falando esses dias que tipo, o seguidor tem que ficar com a mulher intelectualizada. Pode pegar a mulher burra. Entendeu? Mulher intelectualizada, porque isso atrai, entendeu? Você sobe o nível dela, entendeu? E aquela coisa, tipo, perguntaram um erro que você fez aí, teve vezes que eu não foquei em mulher de nível alto, de intelectual, que te carrega pra cima, entendeu?
E olha o casal. É Tom Brady e Gisele Bündchen. Exatamente. Um é mais foda que o outro. É isso. Não sabe quem é o mais foda, entendeu? Exatamente. Mas é isso. Imagina, aí bota na tua cabeça, cara, ao invés de você se contentar com pouco, procura uma Gisele Bündchen, não com beleza, mas tipo, com a cabeça avançada, Isso, que te puxa pra cima, entendeu? E todo mundo acha ainda que o dela é por causa da beleza, mas não é. Não de fato, é. Olha Não. pro rosto, ela é linda, maravilhosa, mas se você olhar só pra beleza, tem umas outras modelos que são de fato mais bonitas que ela. Um corpo uma beleza óbvia, exatamente, né? Tipo, é verdade. Mas verdade. ela chegou, ela venceu o parâmetro, ela veio, passou dificuldade também, foi embora de casa com 14 anos e tá onde tá, entendeu? Hoje em dia ela representa um país. Então, depois que eu fiquei sabendo da história dela, é uma pessoa que eu vou começar muito. a pesquisar um pouco mais da história dela. Pra mim, ela é a esposa do Tom Brady. Não, assim, a história E é super dela moda. Mas impressionante. ela ganha mais que o Tom Brady. Assim como teve anos que a Beyoncé ganhou mais que o Jay-Z. É impressionante. A Beyoncé é outra também. Imagina um casal. Cara, eu me amarro nesses Uber casais, cara. Um dia eu quero né? ser um Uber casal. Eu quero ter uma mulher muito pica que vai tipo... Eu sempre brinco, mulher tem que ser mais inteligente e mais rica que eu. Vai que a Gisele Bündchen separa, né, galera? Não, bagaço dos outros, bagaço dos amigos não dá, não. Tom Brady é meu amigo, né? No network, tô zoando. Interessante isso. Lugar do mundo que você não foi, mas queria ir. Grécia. Aqui do lado, Simples. porra. Aqui do lado. É que eu ainda não fui. Simples, né? Mas é parecido com isso aqui, que você vai querer pra Grécia pra quê? Eu tenho curiosidade de conhecer a Grécia. E Israel também Já tem. é top. Bom. Mas acho que a Grécia é mais. Tem um farol ali na frente, é isso? É um farol? Tem, é o farol de... Ó, tá começando a escurecer aqui, o sol já se pôs, os iates continuam aqui. E livro que você mais deu de presente? O livro que você mais recomendou? Que eu mais recomendei, disparado, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Isso aí era network, você trabalhava com vendas, né? Comercial. Então, tipo, é isso aí, é comercial. Não, disparado, assim, disparado. Tá, boa. E, cara, agora eu vou deixar o microfone aberto pra você, molecada perdida aí, 20 e poucos anos. O que elas podem tirar da tua história? O que você pode dar, assim, conhecimento aí? Olha, eu diria pra vocês não desistirem de investir em vocês mesmos. E se tem gente da sua roda de amigos, da sua família, que não te incentiva a fazer o que você quer seguir, busca um incentivo. Cada um tem um incentivo diferente. Se seu incentivo é o Ryan, ótimo. Se seu incentivo é assistir Chaves, ótimo também, entendeu? Desde que te tire da tua zona de conforto. Não é para você se sentir acima de quem tem um pensamento contra você, mas é para você não se deixar se sentir desincentivado por quem não te dá apoio. E independente de onde você estiver, você pode chegar aonde você quiser. É só você querer. Não é fácil. Não tem ninguém aqui para dizer que é fácil o caminho. O caminho do Ryan foi muito difícil. Para mim, chegar até aqui, assim, foi difícil também. Só que eu sei que eu ainda tenho muito que percorrer. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é isso, assim, não conheço também ninguém que tenha mudado de vida e tenha se arrependido, porque quando você muda de vida é porque você tem o que eu falei no começo, um negócio chamado vontade. Que é o mais importante. Que isso, hein? Falou bonito. Obrigada. Flávio, eu queria que você terminasse o podcast cantando uma música da Pequena Sereia com a gente. Ah, não, gente. Aqui no mar. Onde eu nasci. Se eles têm monte de areia, nós temos couro de sereia. A vida é boa. Aqui no mar. Aqui no mar. Bom, pessoal, direto de Antibes, na Riviera Francesa, Nice, Mônaco, esses lugares bonitos pra caramba aqui de rico. Essa foi a Flávia Wilman. Flávia Wilman. E esse foi mais um podcast Mundo Ryan. Valeu, pessoal, abraço. Dá tchau. Tchau, gente, obrigada. 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 Tchau, gente, obrigada.